Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais do mundo do condomínio. Hoje falaremos da assembleia de instalação, que é aquele momento crucial. Você fez a aquisição daquele imóvel ou você está esperançoso para se tornar um membro do conselho ou o síndico para tocar aquele condomínio. Então, primeira situação, não vem nem do mercado condominial, vem do mercado imobiliário. Quando que aquele prédio pode ser instalado? Aquele prédio só vai poder ser instalado a partir do momento que houver o habite-se, que é um documento público que confere a regularidade daquela edificação. A partir desse momento, o que ocorre? O condomínio, representado até então pelo seu incorporador ou pela construtora, vai convocar uma assembleia para dar vida ao condomínio. O condomínio não existe até então, existe o condomínio de obra. O condomínio edilício, representado pelo seu síndico, vai nascer no momento da assembleia de instalação. A assembleia de instalação nada mais é que uma assembleia ordinária que só vai ocorrer uma única vez, porque o prédio não vai ser instalado novamente, salvo se ele não for instalado, essa assembleia for cancelada e houver a necessidade de uma nova assembleia, mas esse seria o pior dos cenários. O que eu gostaria de falar para você nessa assembleia de instalação é que o síndico é eleito. Então nós temos algumas incorporadoras, alguns construtores que indicam o síndico. Dizem o quê? A minha convenção prevê a possibilidade de indicação do síndico e de indicação da administradora. O que eu tenho para dizer para você? Aquela cláusula na convenção que traz expressamente que o síndico poderá ser indicado, ela é nula de pleno direito. Por quê? Porque a convenção é uma norma de direito privado. Ela é feita pelo incorporador no momento que ele vai dar entrada ao empreendimento. E essa norma de direito privado que vai nortear a vida do condomínio, que é a convenção, não pode contrariar a lei maior, que é a lei de ordem pública. E o que diz a lei de ordem pública? O síndico será eleito. Então, se ele é eleito, ele não é indicado. Então, caberá ao plenário, caberá aos condôminos escolher aquele que eles querem que seja o seu representante. Então, a indicação, a partir do momento que a construtora indica, o plenário tem que se reunir e não aceitar essa indicação, que na verdade é uma imposição, salvo se o plenário entender que aquela pessoa tem aptidão ou aquela pessoa é a escolhida. A partir do momento que a pessoa é indicada e o plenário não se manifesta, ele ratificou aquela escolha, então é como se ele tivesse escolhido. Então esse é um cuidado importante. A mesma situação ocorre na indicação da administradora, que muitas vezes a incorporadora insere na convenção, no bojo da convenção, que a construtora é a responsável pela indicação da administradora. A situação da administradora é um pouco diferente da situação do síndico, porque é importante, para dar início à vida do condomínio, antes daquele momento da instalação, aquele momento que as pessoas estão reunidas, é importante o quê? É importante que, previamente, tenha alguém já administrando. Por quê? Porque já existem despesas, por mais que essas despesas até instalação são inerentes ao construtor, elas já existem. Não dá para você chegar naquela instalação e ligar a luz e o condomínio funcionar. Então alguém está fazendo as vias para que isso funcione. Então, nesse caso, apesar de que a construtora não pode ser imposta, em assembleia nós aceitamos a indicação, mas vinculamos a um contrato de 30 dias. Porque aquele síndico que será eleito, ele tem que ter poderes para destituir ou para descontratar essa administradora que foi indicada pela construtora, caso assim seja a sua vontade. Então, lembrando que a assembleia de instalação ela é um ato inicial da vida do condomínio e é nesse momento que os representantes legais vão ser eleitos, não só o síndico, ele não deve ser indicado, conforme acabei de falar, como os membros do conselho consultivo ou o subsíndico ou os membros do conselho fiscal.
O conselho consultivo está prevista na antiga lei de condomínios, ele serve para uma consulta geral, ele vai dar opiniões, ele vai ter as funções que estiverem expressas na convenção, e o conselho fiscal tem uma função específica de fiscalizar as contas da gestão, emitir parecer favorável ou não à aprovação de contas. Lembrando que quem vai definir a existência ou não de um conselho fiscal, consultivo e do subsíndico é a convenção do condomínio. Então é importante que você chegue numa assembleia de instalação tendo lido aquela convenção. Algumas pessoas falam, doutor, mas e se não tiver convenção? Impossível, porque desde 64 é requisito da lei para instituir um condomínio registrar a minuta da convenção. Então, o cartório que vai de registro de imóveis, que vai receber toda aquela papelada para dar início à incorporação, ela obrigatoriamente tem que receber uma minuta da convenção subscrita por 2/3 da massa condominial. Como naquele momento que ele vai dar início incorporador à convenção, à instituição do condomínio, essas unidades ainda não estão vendidas, então quem vai subscrever essa convenção, essa minuta inicialmente, é o próprio incorporador. E depois a Assembleia poderá se reunir e alterar essa convenção mediante o voto de 2/3 da massa condominial. O regimento interno, se não estiver previsto na convenção, vai poder ser realizado pelos condôminos, ou algumas vezes ele já está no bojo da convenção. Caso não exista no bojo da convenção o RI, o regimento interno, e nem exista a previsão na convenção de possibilidade de alteração ou de quórum para alteração desse RI, a maioria simples em assembleia poderá decidir quais vão ser as normas que vão reger aquela vida daquele condomínio no instrumento de regimento interno. Lembrando que o regimento interno é um instrumento menor que a convenção vai mencionar a fração, descrição de área, especificação, e o RI vai trazer formas de utilização e horários de funcionamento e pormenores inerentes à vida daquela coletividade. Então, o momento da Assembleia de Instalação é o momento da escolha do síndico, da escolha dos representantes legais, conforme o que tiver na convenção. É momento também de previsão orçamentária para fazer frente às despesas do próximo exercício. Lembrando que previsão não é precisão, o prédio está surgindo, ele não tem um histórico, então ele vai precisar de um tempo para que ele possa ganhar vida, e a qualquer momento uma assembleia poderá ser convocada e deverá ser convocada para ajustar esse orçamento inicial que não tem base ainda porque o prédio é novo. Ele é feito com base em outros condomínios da região com as mesmas características. Lembrando que só a partir da realização daquela ata, do registro daquela ata, é que pode ser dada entrada ao CNPJ do condomínio. Antes disso, o condomínio não tem vida. Uma outra situação, as unidades que não tiverem a entrega das chaves, os moradores que não tiverem recebido as chaves, não podem ser cobrados inerentes ao condomínio. Quem vai ser o responsável vai ser a construtora. Por isso que muitas vezes na instalação, o que a construtora faz? Assume o primeiro mês ou o segundo mês integral da taxa de condomínio até que a situação se acomode. Lembrando ainda que a Assembleia poderá recusar a instalação daquele condomínio, mas deve ser em situações extremas, porque isso pode trazer um prejuízo a todos. Então, em qual seria uma situação extrema? Se o prédio tivesse, por exemplo, inacabado, sem condição de habitabilidade, ou no caso da falta de habite-se, que é um documento essencial para que as pessoas possam habitar naquele condomínio. Então, a partir desse momento da ata, que deve ser lavrada pelo presidente, assinada pelo presidente e pelo secretário, o condomínio passa a ter vida. Então, o síndico tem que se preocupar também com a vistoria para o recebimento dessas áreas comuns, para que ele possa, em algum momento, se necessário, contestar qualquer situação. Como é que isso é feito? Para recebimento dessas áreas comuns, é importante que o síndico tenha, de um lado, o memorial descritivo, porque ele pode se confundir. Por exemplo, ele está recebendo um piso de mármore
mas na verdade na convenção diz que é um piso de mármore superior. Então ele só vai saber com o memorial descritivo em mãos, porque senão ele vai olhar e vai ver que o piso está ok. E a vistoria não é só para ver se o piso está ok, é para ver se o material está de encontro com o memorial descritivo. E ele vai precisar do quê? Do engenheiro, de preferência alguém que seja externo ao prédio, uma assessoria do engenheiro, e que não seja o engenheiro da construtora. Na verdade, ele vai acompanhar o engenheiro da construtora para defender os interesses do condomínio. Agora vamos para uma rápida entrevista com Gabriel Carpati, meu pai, expert em condomínios, que vai trazer para vocês a experiência de mais de 40 anos instalando condomínios. A Assembleia de Instalação é um momento que o condomínio vai se constituir, ter uma identidade própria quanto condomínio. Então, pelo Código Civil, eles são obrigados inicialmente a eleger o síndico, que vai ser o representante legal do condomínio constituído, instalado naquele momento, e também discutir a previsão orçamentária. Esses são os dois itens principais, para saber quem manda no condomínio e quanto a massa condominial vai pagar. Aí depois tem outros itens que são interessantes, mas geralmente a gente indica que não seja discutido na primeira reunião, porque as pessoas ainda não se conhecem. Então, regulamento interno, alguns outros benefícios, mas basicamente é isso. A eleição, isso é obrigatório por lei, a eleição do corpo diretivo, do síndico e dos demais membros, e quanto as pessoas vão pagar, que é a previsão orçamentária apresentada. Quem determina se o condomínio está em ordem ou não é a municipalidade, né? Então, o município fornece o habite, dizendo que o condomínio está em condições de ser entregue, e o Corpo de Bombeiro faz uma vistoria e dá o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o AVCB, dizendo que aquele condomínio está em ordem e está em perfeitas condições de habitabilidade. Isso é uma coisa, é a parte legal. Naturalmente, os condôminos, eles querem que as áreas comuns e o acesso para suas unidades estejam em ordem, né, para que eles possam adentrar nas suas unidades e utilizar todos aqueles benefícios que a construtora ofereceu e vendeu. Então, basicamente é isso, é que a construtora deve entregar o condomínio pronto, né, habitável e legalmente habilitado. A recusa da instalação do condomínio, da constituição do condomínio, são casos assim muito extremos. Isso a gente não recomenda que aconteça, porque se o condomínio não estiver instalado, ele não tem um representante legal. Então, às vezes, é um erro os condôminos não instalarem o condomínio, num caso extremo, porque o condomínio fica sem um representante legal. Então, nenhuma ação pode ser tomada em nome do condomínio. Mas o que tem se feito, as pessoas geralmente não... Bom, se o condomínio não tiver o AVCB e não tiver o habite-se, não se pode entregar o condomínio, mas estamos partindo do pressuposto que isso já está pronto, se convocou a Assembleia. Então, o que se opõe, que os condôminos não gostam, que o condomínio não está em condições, alguma área não está pronta, então eles não querem pagar por isso. Então, o que a gente recomenda é que, nesse momento, talvez a primeira cota ou a segunda cota condominial, enquanto a construtora está em fase de obra, finalizando aquelas áreas comuns, que essa despesa seja arcada pela construtora. E assim as pessoas aceitam, porque as pessoas precisam receber a chave, precisam entrar para morar, né, já tem prazo. Então, esses casos assim extremos, quando ocorrem, e são realmente muito raros, a gente recomenda isso, que a construtora arque com a cota condominial, até que a área comum seja finalmente entregue em condições de uso por todos. A construtora continua tendo obrigações e obrigação com o condomínio muito tempo depois de ser instalado, né? Então, isso talvez seja um dos erros dos condôminos, achar que não instalar o condomínio, isso isenta a responsabilidade. Existe no Código Civil a responsabilidade pela obra, né? Então, você tem os vícios aparentes, são aqueles vícios que logo aparecem nos primeiros 3 meses, e fora isso, pelo Código Civil, a responsabilidade da construtora pela parte estrutural é de 5 anos. Né? E muitas vezes a jurisprudência tem dado sentenças até após os 5 anos. Então, receber o condomínio, o que o síndico e o corpo diretivo tem que fazer?
juntar um grupo de pessoas, fazer uma vistoria de como está aquele condomínio e notificar a construtora. Geralmente são questões assim mais simples, que precisam ser refeitas, e a construtora dá um prazo e refaz. Quando existe uma desconfiança maior de questões estruturais, e mesmo assim o condomínio tem 5 anos para reclamar isso, a gente indica que se faça uma perícia, se contrate um perito, para que se notifique a construtora, e a partir do momento que a construtora foi notificada dentro desse prazo de 5 anos, ela tem a responsabilidade de refazer, de repor financeiramente, de indenizar, aí vai depender de caso a caso. O condomínio é uma vida comunitária, não é necessário resolver tudo em assembleia, formalmente. Eu sempre prego a vida é convivência, né? Viver com. Então eu sempre prego o diálogo. O diálogo sempre é a melhor solução. Bom, espero que tenham gostado, agradeço a sua audiência e até o próximo programa.